Sejam bem-vindos. Tem coisa boa aí. A gente está se organizando para a gente celebrar o Senhor numa festa no nosso domingo de Páscoa. Amém? Você vai almoçar com sua família? Isso. Almoce com a sua família, mas celebre o motivo da Páscoa. Não se esqueça, não deixe a Páscoa ficar só doce. Pode ser doce nos seus lábios, no bombom, no chocolate, mas o sentido da Páscoa foi amargo. A Páscoa era para o povo judeu lembrar o tempo eles estiveram cativos e que Deus operou libertação. Então é para isso. É para que o povo entendesse. A nossa liberdade, o começo da nossa história é um começo de libertação. Então, Páscoa é uma festa de libertação. Amém? Só os livres celebram Páscoa. E nós precisamos saber disso. A cultura judaica, ela foi bastante marcada por momentos de memória. Construa memórias e plante mesmo memórias. Uma das formas que a gente tem perdido de construir memórias são fotos. A gente não revela mais fotos. A gente posta. E postar, tanto quanto um álbum, né, pode cair em esquecimento. Eu, de vez em quando, eu pego e tem um negócio muito legal no OneDrive. Eu gosto muito, 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 muito. Para mim, é uma das melhores coisas. Eles te lembram assim, igual o Facebook também. Há um ano atrás, isso é muito legal. Porque eu estava falando com a pastora assim, falei, amor, faz um ano, aí contei um negócio que o OneDrive me lembrou. E, cara, eu entrei, olhei as fotos, celebrei. Aí ela falou assim, meu Deus, parece que tem mais tempo. Para você ter noção, a memória ela vai esquecendo, umas coisas curtas ficam longas. Então, de vez em quando, revela uma foto. Posso te sugerir? Posso. Quando você tiver um dinheirinho a mais, não precisa tanto também não, que não é tão caro não, os menorzinhos são fáceis. Na internet você encontra uma coisa que tem lá em Búzios. Se você for em Búzios, melhor ainda. Lá no final daquela Rua das Pedras, tem uma lojinha. Aliás, não no final também tem, mas eu sempre faço no meio da Rua das Pedras. Tem até um corredor assim que você vai no final e dá de cara com a praia. Enquanto você espera a sua foto ficar revelada, você pode ver o mar. A gente sempre faz isso. E nós temos fotos sempre nesse mesmo lugar. Além de tirar a foto para revelar, a gente ainda tem foto no lugar que espera a revelação da foto. É interessante que eles fazem, revelam sua foto numa cerâmica. Fica a coisa mais linda para você dar de presente para alguém. A gente fez uma para minha sogra, fizemos para minha mãe? Não, né? É. Nós temos 4 dessa, né? Todas as vezes que a gente teve oportunidade, a gente foi lá e fez um registro desse. E claro, não é qualquer foto, é a foto, né? É foto da gente na nossa viagem, é foto do Felipe no primeiro ano de vida dele, e por aí vai. Tá bom, gente? Então faz os momentos especiais serem marcados. E o povo de Israel, Deus ele marcou as memórias deles através de festas. Então todo judeu até hoje, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, todas essas festas elas são celebradas. Tem o Hanukkah no final do ano. Então assim, um judeu ele não deixa as festas passar, porque são celebrações que se fazem e que se alimenta a memória. Nós não. Cara, não tem nada pior, nós somos muito ruins nesse sentido. Eu já ouvi desculpas das mais esfarrapadas. Pastor, eu celebro o Natal porque o Natal é aniversário de Jesus. Falei, meu Deus, o aniversariante é o que é menos lembrado. E pasme, por favor. Jesus é Deus, ele foi glorificado. Deus não tem início, nem meio, nem fim. Ele não pode ser contado pelo tempo. Se você conta Jesus no tempo, você tira a glorificação que Deus já deu a ele. Lembra? Glorifica-me com a glória, João 17. Então, se você pega Jesus e transforma ele num homem e dá um aniversário para ele, bate parabéns para Jesus, você está sendo muito, mas muito infantil na tua fé. Você está reduzindo Cristo vencedor, Cordeiro de Deus, que é digno de tomar o livro e abrir os selos, e um homem comum, como eu e você, que contamos o tempo, esperando o dia que esse tempo não será mais contado, que é a eternidade. Então, por favor, aniversário de Jesus, para o judeu, eles comemoram Hanukkah, uma festa das luzes. E assim vai.
Então, Páscoa é um tempo muito precioso. Sabe por quê? Porque Deus está marcando a liberdade do seu povo. E será possível que Deus pegou e alinhou todo o calendário da Páscoa judaica com a entrega de Jesus na cruz por nós? É só uma coincidência? Paulo não escreve para uma igreja gentia lá de Corinto e ele fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Primeira ou segunda, hoje me falha a memória, mas eu quero ser segunda, Coríntios 5, ou 1 Coríntios 5, está lá chamado Jesus de Cordeiro Pascual. Então, se ele é o nosso Cordeiro, e Paulo usa as duas festas, porque durante a festa judaica da Páscoa, anterior a ela e dentro dela, não sei se você entendeu isso, uma festa está sendo contada dentro da outra, tem a festa de pães asmos. E eles celebram também. Removem os fermentos, os judeus hoje em dia tiram todas as coisas velhas, eles pegam para dar aquela faxina na vida, aquela zerada, porque eles entendem que Deus fez com que eles saíssem do Egito, levando aquilo que era despojo, mas não levando do Egito a não ser as lembranças, que infelizmente eles mantiveram bem. Todo dia era o tal da cebola que eles queriam comer. Se fosse caramelizada, tudo bem. Fritinha no bife, tudo bem. Mas você entendeu que era uma cebola crua, André? Deus me livre. Ô povo escravo mesmo. Estamos aí? Juntos? Então vem para cá fazer festa. Domingo é festa. A celebração da sua liberdade. Êxodo 20. Êxodo 20, verso 8. Texto predileto do André. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o sétimo é sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu terminei na semana passada falando que devemos ser mais produtivos. Nós temos trabalhado esse tema de cristão e suas posses para tentar falar da vida material. E não tem como falar de vida material, daquilo que a gente conquista, a não ser pelo trabalho. Nós temos um sistema que remunera o nosso trabalho, nossos talentos, tudo que a gente faz, os produtos que a gente vende, tudo isso é pago e isso traz dinheiro para a nossa vida, para que a gente adquira coisas, para que a gente mantenha, sustente, faça a manutenção da nossa própria vida. Então, isso é um sistema que você não tem como fugir dele. Por isso que nós estamos falando sobre ele como um todo. E temos falado a respeito do trabalho, de como que Deus abençoou o trabalho, de como que Deus ele pensou a dinâmica do trabalho. Não adianta você falar que quer bater em quem fez o trabalho quando você está revoltadinho na segunda-feira, que foi Deus que fez o trabalho. Então, quando você chegar lá no céu e quiser encarar quem fez o trabalho, parta para cima do trono. Não sei se você vai ser o primeiro caso de, depois de tudo refeito, o primeiro caso que vai fazer o lago de fogo se abrir. Algo inédito vai acontecer. Você vai ser o primeiro a ser jogado, após todo mundo ter sido julgado e absorvido. Então, assim, vai ser um caso estranho. Mas se você tentar pegar de paulada, de pancada, ou de qualquer ameaça que você queira fazer ao Senhor, saiba que tu tá mal. Então, esquece essa ideia aí. Isso aí é muito romântico, é infantil até, mas não é bíblico e não é possível. Você não vai bater em quem fez o trabalho, até porque se você está com esse sentimento sobre o trabalho, é bem possível que do sol do teu rosto tenha comido, e você não está entendendo a alegria que há por trás de fabricar, de produzir. Meu irmão, não tem nada melhor para o homem do que ser produtivo. E digo homem no sentido gênero, nós todos, raça humana, tá? Não gênero, perdão, como raça. Nós todos, como raça, temos que ser produtivos. Amém? O que nós queremos falar com o Êxodo 20? Você entende que o mandamento ele enfatizou demais e ficou na nossa mente que devemos guardar um dia para o Senhor dedicado a Ele? Só que o texto diz que nós devemos trabalhar em 6. O texto está focado que a produtividade divina deu conta de fazer tudo o que existe em 6. Talvez você olhe e fale assim, cara, Deus, ele tem algum tipo de senso de humor diferente. Ele está falando, eu, depois com o meu poder de uso da palavra, de criação assim,
por meio do haja e ouve, em 6 dias ele fez. Aí tu pensa assim, aí ele me diz que esse é o argumento para eu trabalhar em 6 e fazer caber em 6, porque ele fez caber toda a obra. Parece ser um pouco assim, exagerado, tipo, Deus é Deus, eu sou eu, pastor, eu sou enrolado, eu... Então, é sobre isso que nós vamos falar. Ser produtivo. É interessante que quando a gente percebe que a vida ela não pode ser só produzir e também não pode ser não produzir, a gente começa a querer fazer caber, sim ou não, gente? A gente começa a querer fazer caber, não pode deixar de se cuidar, não pode deixar de cuidar da família, não pode deixar de cuidar do ministério, não pode deixar de cuidar do trabalho, não pode deixar de se informar sobre a sua profissão. Você tem que, hoje em dia, na era que você vive, você não tem motivo para não ser bom. Essa é a verdade. Você é ruim de verdade. Você é desinteressado. Mas se você é uma pessoa aplicada naquilo que você vive, que é a sua profissão, se você é alguém dedicado, você tem vivido uma era como nunca. A gente pode se tornar e ter profissões apenas com o celular na mão. Literalmente tem gente ganhando muito dinheiro. Recentemente eu fico meio incrédulo e eu ouvi um cara sério, eu fui me inscrevi, fui fazer um curso gratuito, algumas palestras gratuitas que desembarcava, sempre assim, essas estruturas estão dentro da igreja, tudo que é canto. Desembarcavam no curso pago sobre venda pela internet. Gente, de coração mesmo, dá para ganhar dinheiro com isso. Os jovens aí, dá para ganhar dinheiro com isso. Tá me ouvindo? Se você tem cabeça para aprender, para entender sobre tráfego pago, sobre todas essas rencas de informações, de como que você encontra um consumidor querendo comprar e você ganha comissão por meio de venda aí de... As empresas estão tudo migrando para a internet. Nós fomos ontem adquirir algumas coisas para o som da igreja, domingo vocês vão ver. Bum! Domingo o coração vai estar assim, Samuel. Bum! Alguns vão voltar, se o seu coração está parando, vem domingo, seu coração vai voltar a bater. Então, desfibrilador, tudo com bum, para dar um... Quando alguém gritar, glória! Você vai... Meu irmão, vai ter gente arrebatado só de ouvir o som. Não tem? Eu desafio aquele lá mesmo, que vocês estão querendo rir do homem. Desafio, domingo vai ser como? Quando eu mandar o tem, vai ser um tem que tua alma vai sair do corpo, é. Gente, coisa de som, com loja. O cara fala assim, tem um setor só pela internet, eu fiquei com 3 celulares, é o que ele contou para nós. 3 celulares atendendo simultaneamente, venda pela internet. Então, no mundo de hoje, não tem desculpa para você não ser produtivo. Só que nós queremos saber como dar conta disso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo tem a ver com essa palavra. O sábado, ele carregava a mentalidade de dedicação. Tudo tem a ver com a forma que você aprende a se dedicar a Deus. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que o sábado, essa ideia da pausa, que Deus fez, Ele mesmo pausou. Presta atenção nisso aqui. Há uma bênção nesse comportamento. Deus, ele parou para contemplar. E ele falou assim, se você não para também, se você não tem um tempo de dedicação, não tem um tempo de pausa, provavelmente você não vê a beleza das coisas, provavelmente você não se sente completo, você não se sente realizado. Quantas e quantas vezes a gente não sai na disparada da vida e de repente a gente fica assim, eu faço muito isso quando eu estou muito agitado, com o senso de que as coisas não estão andando, e eu sou uma pessoa que preciso ver coisas andando. Então, o que eu faço? Eu dou uma pausa e começo a pensar, cara, o que eu fiz? Triste é se eu não acho. Mas se eu acho, eu começo a celebrar. Meu Deus, Senhor, ninguém sabe que foi assim. Eu tenho adotado algumas coisas. O irmão me perdoa, botei um videozinho meu lixando uma madeira. Eu tenho adotado algumas coisas, alguns padrões. A nossa igreja ela tem um mau costume. Ela vê as coisas assim, ó. Qual foi o trabalho, Túlio? Isso aqui está pronto. Hein? Ô, Túlio, foi trabalhoso? Mas você não sabe. 1 da manhã estava o Léo com o secador aqui, meu irmão, com a cara mais... Sério, cara. Aquele videozinho, outro dia eu estava lá vendo uns vídeos que estavam no meu celular e eu vi o Léo, aí eu botei de novo. Falei, meu Deus, que engraçado o Léo assim. 1 da manhã, acho que o Senhor falou, deixa eu tirar a alma, fica só o corpo. Eu estava só o corpo aqui, 1 da manhã, Léo passando secador nisso aqui. E às vezes,
quantas e quantas vezes pessoas chegaram e falaram assim: "Isso aí não ficou legal não, tinha que ter sido feito". Eu passei a sorrir, mas antes quem me lembra aí da época que eu não tinha muita mais paciência, eu cheguei e falei assim: "Gente, faz o seguinte, você quer dar pitaco? Chega aqui 8 da manhã com todo mundo, aí você pode dar pitaco que você quiser". Porque você vai ajudar a executar, entendeu? Aí os pitacos são bem-vindos. Agora, pitaco, o engenheiro de obra pronta, não faz isso não, né? Recentemente eu mostrei uma coisa que eu tinha feito para uma pessoa, a pessoa falou assim, olhou, todo mundo, caramba, ficou bom, a pessoa deu mole. Só que eu pedi ajuda da pessoa. Então, sabe o que acontece? Eu tenho postado para depois, quando você vê pronto, fala assim, rapaz, deu um trabalho. Você viu lá naquela hora que eu postei aquilo lá? Tem noção de quantas lixas eu gastei? Já nem sei, minhas lixas estão indo tudo embora. Deus me livre. Cara, tem noção de como que é custoso? A pastora sabe. A pastora não vai ter coragem de falar. Eu acho que tinha que. Ela não vai ter coragem. Porque ela sabe que deu um trabalhão, entendeu? Então, quem não sabe o custo acaba não dando valor. Então, preste atenção aqui. Você pausa. Nós temos um mau costume, nós somos cariocas, a gente acorda pelo relógio. Pastor, eu não. Gente, por favor, quem acorda com o despertador? Só para você entender. Levanta a mão, gente, bem alto. E se o despertador não despertar, quem não acorda? É, despertador não despertar. Ah, é. Se o despertador não te despertar, quem consegue despertar sem despertador? Levanta a mão, gente. Santos do Senhor. Meu Deus, irmãos, esses irmãos vão pôr as mãos sobre a nossa cabeça. Não. Rafael, tu levantou a mão, velho? Sem despertador, o quê? Às meio-dia, né? O Zé, eu acredito que é raiz, a Ingrid também é raiz. A Kátia, duvido para correr 5 da manhã, despertador. Mente para mim não, gente, pelo amor de Deus. Cadu também, sem despertador. Tem mais gente que foi sem despertador? Levanta a mão aí. Samuel também? Início. Samuel, que isso, Samuel? 2 empregos, ainda vai sem despertador? Caraca, vocês estão bem, gente. Parabéns. Não, sério. Eu não duvido, não. Tem gente que tem um reloginho biológico ativado, meu irmão. Pum, né? Não é isso? Estou em casa, pastor, dia de descanso, eu posso acordar até mais tarde, não sei o que acontece, eu acordo. Tem gente que é assim. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Te invejo, irmão. Te invejo. Coração mesmo, eu invejo. Não, André? Davi chegou. Poxa, hoje eu acordei tardão, às 8. Ai, meu Deus do céu. Gente, depois que tem filho, eu não sei o que acontece. Eu acho que a gente deveria ter a energia deles. E eles deveriam ter a nossa. É o justo. Eu acho que tinha que ser assim. Imagina, André, se a gente assim, ó, de noite, 11 da noite, a gente falando assim, sobe e desce, pula do sofá, que é assim que o meu faz. Olha, papai, e vup. Eu de olhar, eu fico assim, quase que eu caio assim, já desequilibra as pernas. O detalhe é você saber de uma coisa. Pausa. Preste atenção aqui. Só que olha a proporção. Vamos lá. Deus pediu uma pausa para 6 de trabalho. Outra questão, Marcos 2, versos 27 e 28. O sábado, ele não foi feito por ele, foi feito por nós. Marcos 2, 27 diz assim: Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus está falando assim: o sábado é meu como homem, o sábado é para mim, o sábado é nosso, o sábado é por você. O que aconteceu na religiosidade judaica? Eles começaram a servir o sábado. Gente, literalmente, isso não é um pastor ou outro. Eu nunca fui a Jerusalém, já fui muito por vídeo, já andei muito lá, e muitos lugares. Mas eu nunca fui lá, pessoalmente. Quero ir. E se não for em vida nessa, quando começar o momento daquele dia, a gente vai para lá. É lá que eu encontro, então é lá. O que acontece? Os elevadores ficam automáticos no dia de hotel, no hotel no dia de sábado. Você ter noção, seria um trabalho apertar um botão. É nesse nível. Tem coisas que literalmente não, tudo que é judeu praticante fecha seus negócios. Tem brasileiros, tem outro tipo de etnias lá em Israel, obviamente,
Está aberto os comércios, o restante não tem comércio. É lindo, porque eu já vi uma pessoa passeando por Jerusalém. Cara, a cidade está cheia de gente. As famílias saem para a rua, vão com suas crianças para os parques. Literalmente, sabe aquele dia lotado assim? Meu Deus, mas é uma coisa festiva, alegre. O povo literalmente vive a sensação do descanso, da contemplação, do lembrar para quem que a gente faz, do lembrar quem nos faz fazer o quê. Nós muitas das vezes não temos a cabeça no lugar. Nós nos perdemos nos princípios porque a gente não pausa. O sábado ele é tão importante porque era um dia dedicado ao Senhor. Ele não era um dia ocioso, ele era um dia dedicado, um dia com propósito. E Deus era o propósito do dia. Então, o que acontece com muitos de nós? A nossa devoção ela está um lixo. Consequentemente, a gente não consegue fluir fazendo coisas, se dedicando ao Senhor. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Mas o que acontece? Se o nosso dia de trabalho ele acaba sendo um dia baseado no carnal, baseado no humano, provavelmente 6. A gente fala assim, eu queria que fosse 8, pastor. Eu queria que alguém criasse mais horas. As horas estão encurtando, né? Estão aí, né? Tem um encurtamento das horas. Isso é sério. Aí a gente fica assim, pô, tinha que ter um alargamento extremo. Um dia tinha que varar no outro, pastor. É isso que eu quero. Então, meu irmão, provavelmente você não entendeu a vida, você não entendeu a dinâmica. O Deus que falou para você o seguinte, fiz em 6 dias, você também vai fazer. Ele não está, André, te subestimando ou te pedindo para se igualar a ele. Você não tem como falar, aí, Mayra, haja e ouve. Já pensou? Você faz relatórios? Não, né? Os seus auxiliares fazem relatório, Mayra, não vem não. Você faz relatório? Imagina no age e ouve. Daqui a pouco vocês vão fazer um negócio muito chato. Eu acho que essa deve ser uma parte muito chata da psicologia. Encerrar um atendimento e ir para casa fazer o quê? Um laudo. Cara, a gente vê a Raquel como é que ela fica na fase do laudo. Sim, mas quando é algo oficial, entregue, não é uma coisa para você, entende? Deve ser muito chato, porque começa a vida de professor, levar trabalho para dentro de casa. Agora, Deus está falando o seguinte, se você aprender a dedicar tempo a mim, vamos tirar a ideia do sábado como um dia fixo, tá? Ele está falando o seguinte, virá uma bênção sobre os seus dias e 6 vai te ser suficiente. Já pensou tu contar com essa bênção? Fala assim, Deus, eu vou dedicar tempo ao Senhor. E eu creio que 6 dias, eu creio que o tempo que eu tiver que ser produtivo será produtivo. Você sabe por quê? Nós temos um problema. Querido, tem muitos aqui que vivem debaixo do olhar de um supervisor. Mas o mundo mudou. Não necessariamente a gente trabalha sob o olhar de alguém. E trabalhar tendo que ser produtivo por si mesmo. Pensou, André, você pode mentir. Você pode falar que está com a agenda lotada, não tem ninguém. E ninguém vai no teu portão. Você fala, está horrível hoje. Com todo respeito. Não estou dizendo que é para ela fazer, não. Mas ela pode mentir. Ela pode dizer que está entupida, sabe? Ela pode fazer de má vontade. Um processo de 1h30 levar 5. E por aí vai. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que cada um, se fizer coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Você pegou esse texto? Primeiro, existem dezenas de coisas aqui. Ele vira e fala o seguinte: primeiro, boa vontade. Aí ele começa a criar um padrão. Meu irmão, eu tenho um problema com esse padrão. É pessoal, é com a nossa igreja. Se eu virar para você assim, ó, faz o mesmo no teu trabalho que tu faz aqui na igreja, você seria demitido? Tem gente que fala, pastor, pode fazer o sinal da cruz? É pausa proposital mesmo. Pensou nisso? A pessoa virar e falar assim, não, eu não sei se você entende, para Jesus é. Eu não sei se isso chegou no seu coração.
O problema é esse, quando nós não temos consciência da presença do patrão, ele está na esperança, Paulo está na expectativa de que a dedicação ao Senhor fosse o critério para falar do trabalho. A gente está tendo que ensinar do contrário, tudo. Pega tudo que você é lá fora e aplica aqui dentro. Onde chegamos? Coitado. Já pensou Paulo nos dias de hoje falando assim, gente, estuda a Bíblia igual tu estuda a tua faculdade. Pensou Paulo falando assim, seja só dedicado igual tu é lá na faxina do teu trabalho. Não é menosprezando, não. Ele está pedindo assim, só faça para Jesus o que tu faz na faxina lá fora. Paulo está falando, pega lá nos cabelos da mulher, a mesma coisa que você vai ter que pegar nos teus discípulos e tratar. Você está entendendo, irmão? Cara, onde que nós chegamos? A dedicação ao Senhor, o critério, era o padrão. Paulo está pegando isso e falando assim, tudo isso não faz, serve de boa vontade, mas não é. Ele não está falando dentro da igreja, não, ele está falando lá fora. Ele diz, olha, como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para as pessoas. E ele diz, fazendo isso, ainda que o seu trabalho seja dedicado a gente, isso vai se retornar em coisas boas para a sua própria vida, e quem vai fazer isso vai ser Deus. Ele está falando, Deus recompensará o bom trabalho que você fizer lá fora para as pessoas. Só que aqui há uma consideração. Paulo está dizendo, eu tomo da seguinte partida, para o Senhor você faz o melhor. Então pega isso e faz para o mundo. Eu com muita vergonha falo isso. Parece que eu estou traindo a Bíblia, mas pega tudo que você faz para o mundo, irmão. Caramba, tem noção? É ou não é verdade? Qual a tua proporção de serviço ao Senhor? É tão intensa que eu posso pedir, seja um empregado de acordo com o que você serve a Deus? É por isso que a dedicação ao Senhor é tão importante para sermos produtivos. É por isso que Deus faz o teu tempo ficar te escravizando, sendo seu dono, porque tudo que está fazendo, isso tudo manda demais, isso tudo te tem demais, isso tudo é Senhor sobre você. Quem é o Senhor é quem manda. E quem manda está ditando, e quem manda é quem te tem. Então Deus fala, é por isso que 6 não é suficiente, porque o teu Deus, o trabalho, ele quer mais de você. E ele nunca vai acabar, e ele nunca vai se satisfazer. Só eu pude olhar para algo pronto, que ia ser continuado e falar, tá lindo, tá perfeito. E viu Deus que era bom. Só Deus pode parar e falar assim, tem contentamento. Gente, fala sério. Terminamos lá mais ou menos uma obra. Me explica isso, depois me ajuda se alguém tiver explicação, mas está dando umidade no segundo andar, no rodapé. Me ajuda, Zé. Me ajuda, Paulinho. Umidade no segundo andar. Parece que nunca acaba, parece que nunca. Tudo que você anda, você vai começando a fazer, daqui a pouco tem um negócio te pedindo, aí daqui a pouco outro. Nunca acaba. A gente pensa, meu Deus do céu, que passa essa festa de Páscoa. Para você, falar assim, não tem nada, pastor, tá tudo bem para mim. O que é? Para vinho? Nem roupa eu ainda pensei. É, irmão, você não, mas eu, pastora, até Felipe está no rodo. Hoje a gente estava dentro da madeireira, chovendo, comprando madeira. Falei, meu Deus do céu, cara. Foi pro moço, estraga? Não, um pouquinho pode molhar. Falei, então tá bom. E caraca, dia chuvoso. Trabalhando rápido, com maquinário perigoso. Negócio doido. Aí, presta atenção. Se a gente não cuidar, as coisas nunca acabam. A gente pensa, vai passar Páscoa, eu vou tranquilizar, vou. Ih, duvido. Não é assim que é a vida. É assim, gente? Não, passando, não sei. Quando terminar, não sei o que. Eita. A gente tem que aprender a ser contemplativos, a dedicar tempo ao Senhor, a parar tempo com Ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O sábado foi feito para você, é tua pausa, é saudável para a tua alma. Você não pode ser só produtivo, porque a ideia de ser só produtivo traz um conceito para si de que você é autossuficiente e você não é. Pastor, eu cuido de mim, meu dinheiro é meu. Aqui, ó, o Deus que provê, pastor. Então, é exatamente isso. A dinâmica não está freada, você não sabe o que é botar um freio na tua produtividade, o que é ter limite. Eu estava lendo a lei dos Uber.
não sei se eu discordo, não. Sinceramente, falei besteira. Eu fui dar uma lida. Coloca a carga de horário, de horário, de limite de horário. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ah, mas pastor, eu conheço gente que estava fazendo um extra e que estava dando conta. Mas você sabe o que é ter um motorista te levando para longe às vezes? Tendo virado de enfermeiro, sai da enfermagem, pega um carro e vai rodar? Você acha isso saudável, gente? Não sei se eu discordo, não. Tem lá as suas coisas, vai lá depois, dá uma olhada. Lê toda a proposta. Tem coisa ali que eu falei assim, põe um freio. De uma certa forma, o pessoal vai dar o jeito deles. Liga na Uber, depois liga na 99. Vai rodar. 99 também entra nesse negócio? Não sei. Ou já é? Não sei. Acho que todos, né? Deve ser o aplicativo e tal. De uma certa forma, delimita. Eles acharam uma ideia fiscal que dava para essa função uma função, vamos dizer assim, clandestina. Aí, não sei. Os taxistas devem estar rindo dessa vez. É verdade. Dias de um, dias de outro. Sem entrar na polêmica. Eu só quero te dizer uma coisa. Quando pegou na parte de delimitar um tempo para trabalhar, eu pensei, pô, saudável. Claro que aqui no Brasil, tudo sempre para no bolso do consumidor. Então é quem vai andar de Uber que vai dar ruim. É isso, gente. Sempre é. Agora, tirando isso e colocando foco no delimitar, gente, infelizmente, você percebe que quem se esforça menos não colhe. Quem se esforça demais não colhe. É uma coisa estranha. A pessoa, quando ela vive em prol daquilo, ela não tem Deus, ela não tem dedicação a Deus, é nula. O trabalho dela a Deus é uma vergonha. Não poderíamos usar esse versículo de Paulo para alguns aqui cristãos, não se aplica. Você entende isso? Eu não posso falar, cara, esse versículo nunca cabe na tua vida. Tem cristão que nunca eu poderia pedir a ele, se dedique ao mundo como você se dedica ao Senhor. O ensino é o inverso. Já estabelecemos isso. É falar para as pessoas assim: o que você faz no mundo, começa a fazer para Jesus. É uma coisa nojenta. Nojenta. Ou seja, o nosso caráter já está pouco cristão nesse sentido. Nós precisaríamos compreender alguns fatores. O ser humano, quando ele foi criado dentro de uma dinâmica. E é interessante que Deus ele nos deu uma capacidade chamada aprendizado. Todos nós fomos dotados de uma habilidade de aprender, vamos dizer assim. Você tem uma habilidade para aprender. E algumas pessoas para um lado, outras para outro. Por exemplo, eu estava comentando com o pastor uma coisa que eu falei assim, cara, eu comecei a entender a coisa, aí comecei a gostar da coisa, aí comecei a me dedicar. Aí daqui a pouco exigiu um pouco de, tá falando, meu Deus, geometria. Eu dei um passo atrás, falei, rapaz, depender de mim, eu nunca faço isso só para não ter que fazer cálculo. Eu detesto cálculo. Eu abomino. Eu não tenho nenhuma curiosidade das fórmulas. Eu tenho nojo. Calma. Sabe? Ô, gente, na boa, você que gosta de número, novinho gosta. Toda vez que a gente faz matemática, eu gosto. Cara, eu não tenho nenhum prazer em fazer, sabe? Em resolver um problema matemático. Não é para mim. E eu tive que corrigir uma coisa na minha vida, porque, meu irmão, eu estava dividindo 4 na calculadora para 2. Não, tô brincando, só para vocês terem noção da preguiça que eu estava com os números. Não, 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 não. Aí eu comecei a fazer umas contas de cabeça. Comecei a falar, não, não, peraí, pô. Aí também tá começando. Não, sério, eu comecei a criar uma dinâmica de uma estrutura de preguiça. Então preste atenção aqui. Antes de Deus ele ser o redentor, o salvador, aquele que comprou de volta a sua criação, ele foi um criador. E como criador, ele nos criou com finalidades, ele nos criou com capacidades a serem desenvolvidas. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você não é bom, quando você não é produtivo, quando você não sabe fazer bem o que você faz, você está desonrando Deus em 2 sentidos. Primeiro, porque ele te criou.
E como Criador, Ele colocou em você capacidade de aprendizado, capacidade de gerenciar coisas, de fazer coisas, de ter habilidades para que a vida seja atendida. E agora, como Redentor, Ele comprou a tua alma do caos, da bagunça, do pecado, daquilo que minimizava, trazia o ser humano para baixo, menosprezava o ser humano. Você está aí? Então preste atenção aqui. Se tem uma coisa que cristão não pode ser, é preguiçoso, cristão não pode ser. Cristão não pode ter nenhum tipo de comportamento de preguiça, de repulsa ao trabalho. E cristão também não pode ser, meu irmão. Preste atenção. Ele não pode ser medíocre, ele não pode ser linear ali na linha. Nós precisamos entender as habilidades que Deus põe sobre nós. E como seres humanos, nós fomos capazes de aprender. Respeite a sua capacidade de aprendizado. Ah, mas eu não sou como fulano. Ah, eu não sou como Beltrano. Ô, gente, tá tudo bem. Eu te garanto uma coisa. Se você pegar uma pessoa extremamente... A pessoa que você mais exalta, tu fala assim, cara, de inteligência é o fulano. Pode ter certeza que falta a ele algumas habilidades. A gente tem na família... Eu comecei a diagnosticar a família da pastora, que é a minha família. Achei um monte com transtorno de déficit de atenção, TDAH. Um monte. Falei, caraca, teve um dia que eu falei assim, eu vou filmar, cara. Vocês conversam entre vocês, ninguém dá atenção a ninguém, e de repente alguém vira e fala assim, oi? E tu nem estava falando. E é engraçado que 2 ou 3 vezes eu me peguei, eu e a Cleana. A Cleana é a esposa do pastor Rafael. E a gente olhando assim, aí cruzamos os olhares. Só que lembra, nós somos os chegados na família, né? Então a gente não tem isso no DNA. Aí eu olhava assim para ela olhava assim para mim e eu ria. Porque assim, é um falando de um assunto, outro falando de outro assunto, de repente alguém vira e faz assim, ó, e vira e sai. Aí tu. Aí de repente tu fala assim, a pessoa fala assim, o que que tem a sua mãe? Eu falei, não, não tá falando da minha mãe não, é. Aí, ei, Regina, sobre isso que você está falando e vai embora. Mas, gente, isso é coletivo, é uma família inteira, gente. Não, mano, eu estou exagerando. Aí, só que ela tem um primo que é da outra família. Foi, não. Às vezes, ele pega e faz assim, não, porque se aqui passa o neutro fase e aqui está passando. Aí o cara, mas eu não entendo. Não me pergunta isso não. Ele, não estou te perguntando não. Só que só tá nós dois na sala. Eu comecei assim, ó. Aí ele, hein? Aí, cara, se aqui passa neutro fase, peraí. Você tá entendendo que ali passa um neutro uma fase, 2 fases. Aonde que será que tá? Ah, eu não sei, cara. Eu não entendo disso não. Quase que eu tô. Meu Deus, já falei isso 500 vezes. Só que depois eu comecei a perceber, ele fala sozinho. E ele se pergunta. E ele se responde. Ele, ali passa o neutro e a fase, velho. Então por quê? Porque isso aqui. Eu só lembro disso, meu Deus. Até noção. Gente, eu não gosto. Eu detesto. Eu abomino. Ó, elétrica, hidráulica. Paulinho, eu não gosto de hidráulica. Hã? É. Pensa em voz. Olha, ele fala muito. Aí eu comecei a ver. Mas vamos lá. Um cara inteligentíssimo. Só que aí eu comecei a comparar, comecei a olhar. Caraca, faltam umas habilidades nele que em mim sobra. Não, eu comecei a me chocar, porque eu comecei a falar assim, cara, ele é muito inteligente. Não, mas aí, vamos lá. Hein? Ele é engenheiro elétrico. Ele é engenheiro. Como é que é? Que homem? O cara é. Não, eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, só que faz muito parte dele e da particularidade dele, das coisas que ele toca. Porque se ele tivesse aonde eu estou, Samuel, seria uma tragédia. E vice-versa. O cara está fazendo uma faculdade. Pense em fazer outra faculdade. Caraca, cara, ele ama diploma, ele ama essa coisa.
e ama matemática. Ama matemática. Meu Deus do céu, gente. Por que vocês gostam de matemática? Eu acho que todo que gosta de matemática, Cadu, cuidado, todo mundo calculista, são pessoas frias. Eu estou falando que eu estou bom no diagnóstico, mas muito calculista, muito ali, ó. Aplica tudo muita fórmula. Tem muito ali, ó. Se isso é isso, isso e isso. Não pode ser assim, gente. Tem variáveis. Na matemática também, né? Ou não? Viu? Eu não gosto. Falei isso tudo para colocar no seu coração que você agora deve glorificar o seu Senhor através do seu trabalho. Deus espera que você entenda isso. Salmo 8, verso 1. Eu quero ler isso junto com vocês para mostrar a vocês como vocês devem glorificar o Senhor. Preste atenção nisso aqui. O Salmo é um momento, esse Salmo aí, o salmista ele fica extasiado em pensar assim, meu Deus, Deus é o Deus criador de tudo isso, e por que ele se importa comigo? A ideia é, diante de tudo isso que é tão belo, tão organizado, que sou eu? É isso. Ele colocou numa balança e literalmente ele achou em falta. Cara, entre eu e tudo isso. Entende? É muito grande. Então ele se reposiciona e glorifica o Senhor. Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos, crianças de peito, estás força, por causa dos teus adversários, para os fazerem emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembre, e o filho do homem, para que o visite. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio, olha, presta atenção nisso, sobre as obras de tuas mãos, da tua mão, sobre os teus pés, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Termina aí? Sim. Eu fiquei fascinado em observar que ele observa Deus como um criador, e quando ele observa Deus como um criador, e começa a se pesar e falar, eu não entendo, nós não somos tão grandes para Deus pensar tanto em nós. De repente ele fala assim, mas Deus me pôs num lugar nessa obra tão linda, que é, eu tenho sobre as minhas mãos, sobre os meus pés, debaixo do meu domínio, do meu controle, algo que está no controle do Deus eterno. Magnífico é o teu nome em toda a terra. Só que ele começa. Você percebe a lógica da canção, da poema, da poesia? Tem uma lógica aqui. E ele está colocando Deus como criador de tudo. Só que nós, como gestores dessa criação. E ele começa a pensar que isso é que Deus, quando ele tem esse entendimento, nós entendemos que ele é o criador de tudo, nós temos que dar louvor a ele e nós damos o louvor a ele. Por quê? Começamos a observar que a criação de Deus, tudo que Deus criou, ela serve para o louvor do Senhor, é automático. E quando nós ligamos isso a Deus, Deus recebe esse magnífico é o teu nome, Senhor. Ele recebe uma palavra de louvor através do que a gente faz. Ele começa a posicionar isso. Então, o que começa a acontecer quando a gente começa a trabalhar entendendo o seguinte, Deus me fez como criatura e me comprou das trevas para a luz, porque nós como criatura nos perdemos. A gente começa a entender que nós devemos glorificar e queremos novamente glorificar o Senhor. Dentro disso, Provérbios 22, 29 diz, você está vendo alguém habilidoso no que faz? Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Parece meio depreciando pessoas, né? Essa questão. Mas pensa numa coisa aqui. Você está pensando no mundo de hoje. Mas vamos supor, o que levaria o Samuel como serralheiro ser digno de entrar lá em Brasília e fazer um telhado de ferro
lá em Brasília. Fala, Samuel. Só se eu manufaturar essa obra. Não, calma. Vocês entendem o que, que daria no presidente da República para chamar. Começou a ficar mais fácil de entender agora. Já pensou? O presidente precisa de alguém que faça um determinado trabalho. Porque eu. Você tem que ser muito bom para estar diante de pessoas como essa. Agora, pensa num tempo onde as pessoas não tinham qualificação, não tinha faculdade, pós-graduação e nada. Eram simples pessoas que tinham suas profissões e as profissões e mais profissões. Só que como que um homem bom naquilo que faz iria parar diante de um rei, gente? Teria que ser muito bom. É isso que o rei Salomão, rapaz, Samuel, Sansão, tudo com S na minha cabeça, menos o nome do rei. É isso que o rei Salomão está observando. Ele diz o seguinte: se alguém é bom no que faz, essa pessoa chamará a atenção de gente da alta, fará trabalho para pessoas que pode ter à sua disposição os melhores e pode escolher o melhor. Era isso. Tem noção? Nós nos tornarmos esses? Tem uma outra versão que diz assim: observe aquele que é bom no que faz. Olha só, os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Você entendeu a sombra, né? Ninguém fica na frente. Eu sempre orei a Deus quando trabalhava na empresa, as duas empresas que trabalhei, que eu sempre fosse, Senhor, destaca a minha vida aqui. Destaca a minha vida para servir. Então eu sempre pensava nessa dupla questão. Quando atendia o público, eu queria ser uma pessoa destacada para as pessoas, queria ser uma pessoa destacada para o meu grupo. E, cara, para a glória de Deus, eu consegui fazer isso. E tem uma área que eu sei que eu tenho autoridade para falar essa. Na Compacto, que de uma certa forma atendia o público, porque arquivo é um lugar onde toda a empresa tinha que ir para consultar as notas, contrato. E por aí as coisas que eu guardava. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver pastas que eram de arquivos pessoais de pessoas. Chamavam a Carla e falavam: ó, você vai guardar isso aqui, não vai para o arquivo. Por quê? Porque não se confiava no arquivista. De repente, ó, mandaram entregar essas pastas para você. Chegou uma época que eu tinha o patrocínio da Compacto, eles nunca deixavam isso assim, era uma pasta guardada lá. Aí eu vi que a Compacto patrocinava o time do Nova Iguaçu na época. Aí você está querendo saber com quanto, né? Olha só. É confidencial, irmãos, eu sou fiel. Aí é interessante, porque você tinha acesso a um lugar, você começa a entender isso aqui. Não é qualquer pessoa que pode, gente. A pessoa que me sucedeu, que treinei, deixei no meu lugar e fui e me desliguei, ele roubou a empresa. Primeira oportunidade, deu um bote de R$ 800. Não é qualquer pessoa que tem lugares, diploma, não é o teu diploma que vai te fazer chegar lá. Muito pelo contrário, queriam me dar um diploma para me colocar onde queriam me colocar. Eles inverteram o processo da coisa. Isso tudo eu aprendi que isso não tem, isso faculdade não te entrega. O meu chefe falou assim: Jefferson, você tem um negócio. Muito engraçado. Aquele homem foi usado muito para me ministrar. Sinceramente. Ele conseguia colocar coisas em mim. Acho que nem meu pai, assim, na observação da vida, meu pai não pôde, minha mãe, conseguiam tanto quanto aquele homem. Ele falava umas palavras assim muito retas para mim. Não sei, ele tinha tem ainda, né? Ele me admira bastante. Só que ele chegou um dia e falou assim: Jefferson, cara, eu gosto muito. Você tem do seu conhecimento. Você tem um conhecimento. Eu tenho conhecimento de quê? E a gente batia papo assim da vida, das coisas. Às vezes eu me pegava tentando falar numa situação que tinha um conflito de liderança lá dentro, e era muito complicado isso para nós, a equipe. A gente tinha que responder a um que não era nosso chefe, mas que um dia já foi chefe, e que era terceirizado, e achava que ainda era. Enfim, era um conflito muito grande. E ali eu me via sempre tentando ajudar e tentando coisa. Então, não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu vi, presta atenção nisso aqui, não estou menosprezando formação, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que é o contrário disso. E a gente está falando de um homem habilidoso no que faz.
Então seria contraditório falar que esse homem não tem conhecimento, não se forma para ter conhecimento. O que eu estou querendo dizer é que isso vai além. Tem coisas, presta atenção nisso aqui. Já pensou, gente? Psicólogo antipático, que tem dentro de si um rei na barriga? Como é que você senta com uma pessoa que você vai ter sempre. Pô, eu estava conversando com a Raquel, eu falei assim, engraçado. Problema de psicólogo, os clientes são sempre problemáticos, né? Não, entendi isso, essa questão. A- o psicólogo do outro lado, ele vai estar sempre recebendo o problema de alguém, ele vai estar sempre lidando com alguém com problema. E o pior, a pessoa que está do outro lado, ela tem um problema declarado. E ela sabe que você sabe do problema dela. E ela sabe que o que você fala para ela. E se ela quiser, e já vi isso acontecer, ela usa a favor de si, para se vitimar. Igual uma amiga minha, uma pessoa que fiz amizade, lá na Compacto. Hoje a gente fala do Compacto, né? Ela falou assim, Jefferson, eu aprendi que depois de ficar depressiva por meses, ficar dentro de um quarto. E descreveu a forma física que ela ficou. Ela falou, você quer saber? Eu aprendi que eu não guardo mais nada. Foi assim que a minha psicóloga me ensinou. Meu irmão, a partir disso ela quebrou o apartamento, o carro do esposo. E nesse dia que ela estava contando, ela não se conteve, falou poucas e boas para um diretor. E depois foi para o arquivo desabafar. Aí eu comecei a falar assim, tudo bem. Você ficava deprimida por guardar coisas, né? Mas o fato de você pôr para fora desse jeito tá bom não. Aí começamos a conversar. Depois disso ela começou a buscar um equilíbrio. Por quê? Ela achava que se tinha que te ferir, te acabar com você, ela que não podia levar o desaforo. Porque senão ela ficava dentro do quarto, depressiva por meses. Foi a estratégia que ela usou. Então preste atenção. Tem coisa que não cabe, cara. Tem coisa que não cabe. Uma das coisas que está acontecendo com a nossa geração agora atual, nós estamos formando com muito mais diploma. Mas meu celular é uma enxurrada de artigos sobre isso agora. Só tem geração Z, geração Z, geração Z. E, cara, vou te falar uma coisa, o mercado de trabalho vai estudar, porque os artigos todos falam do ódio que estão sentindo de vocês. Principalmente da forma que vocês não têm de diálogo, de interação, é muito virtual. Atendimento ao público não é para essa geração. A gente tem que começar a mapear, gente, começar a desenvolver habilidades que estão se perdendo. Eu brinco, mas é verdade. Quando eu chego numa festa, eu vejo 3 jovens assim sentados com o celular, eu falo assim, vocês estão pelo WhatsApp batendo papo. Você já me ouviu essa piadinha aí. Já fiz com um monte de vocês. Tá tudo pelo Zap, né? Batendo papo aí, conversando. Né? Cara, não é possível. 3 numa mesa, todo mundo assim, ó, deve estar pelo WhatsApp conversando. Porque estão juntos é para interagir. E se estão juntos no celular, tá todo mundo no celular batendo papo no grupo. Algum lugar você tem que estar batendo papo. A gente perdeu. Ou quando uma criança estava aqui jogando aquele negócio do dedo. Pô, aquilo é muito maneiro, né? Só que eles estavam pelo celular, cara. Tava um de um lado, todo do outro assim. Eu falei, gente, a gente faliu. Para o mundo, para o mundo. A gente faliu. Eu falei, não é mais fácil vocês dar uma mãozinha e começar a ensinar? Ó, então preste atenção. Habilidade aqui não é diploma. Você precisa entender que a sua falta de excelência não vai glorificar Deus. A sua excelência vai glorificar Deus e destacar você. Não há pessoa que fique à sombra de ninguém quando essa pessoa faz o que faz de uma forma dedicada, comprometida. E ela quer fazer o bem, quer ser boa naquilo que faz. Ela quer agradar a Deus com aquilo que faz. Você tem que botar isso em mente. Se você é um cristão que foi comprado das trevas para a luz, você não pode agora ficar ofuscado na sua santidade por uma mediocridade que você pode justificar sua mediocridade com o que você quiser. A única coisa que você não pode é achar que você está sendo bíblico. Medianos, pessoas medianas, pessoas ali na média, elas não podem se dizer que estão diante da palavra de Deus. Nós só temos um José, um homem de Deus, daqueles que herdou ali as promessas e que deu continuidade ao povo de Israel. Nós só temos um homem que sustentou e que liderou o mundo em uma fome global, e esse homem ali trouxe soluções, porque a Bíblia diz que sobre ele tinha um espírito excelente. Nós só temos um Daniel que foi líder no mundo,
Porque ele era um homem que tinha um espírito do Senhor e, consequentemente, fazia muito bem aquilo que faz. Agora, o que nós temos, gente? Cara, é tão difícil. Mas você já foi prejudicado por um trabalho de um crente? Você já foi? O Samuel foi fazer um orçamento lá perto de casa, né? Tem aquele rapaz da marmoraria? Ele virou para mim e falou assim, foi contando os casos, né? Aí ele virou e falou assim, ele apontou para mim e falou assim, pô, isso são crente. Só que ele estava contando isso pro outro, me elogiando, porque ele está me devendo uma pia, só um pedaço, ele está me devendo uma parte molhada, a área molhada da pia da minha sogra, há quase 1 ano e pouco. E eu entendi a situação dele, entendi que o negócio dele caiu. Vou lá, converso com ele, deixo ele desabafar, dou dica, que eu dou pitaco no negócio de todo mundo, gente. Me ensina. Se eu não fosse pastor, eu seria coach. Eu acho que o coach nessa área empresarial é muito maneiro. Eu gosto muito dessa ideia de desenvolver pessoas para elas fazerem melhor. Vocês entendem isso? Se não entender, está tudo bem. Eu gosto. E o coach faz muito bem isso. Nasceu a partir disso. Então, preste atenção aqui. O cara estava ali falando de crente. Ele estava falando de crente. Só que ele não pôde falar de mim. Aí ele, pô, mas esse aqui, porque ele meteu o malho, ele foi falando, ele esqueceu. Aí eu tô só assim. Falei, imagina quando Samuel vier aqui e falar, o pastor me mandou, aí vai ficar pior ainda, né? Ainda bem que eu tô aqui. Aí ele, não, pô, mas ele, pô, esse vizinho aí, cara. Ele, não, já falei pra ele, eu vou dar moral pra ele, eu vou dar moral. Vive falando, o que tu quer, cara? Não, uma pedra? Pô, uma pedra? O que é uma pedra pra você, cara? Eu te dou uma pedra. Não, cara, mas tá bom, tá tranquilo. Agora, por favor, deixa o Senhor entrar no teu coração e deixa Ele te fazer lembrar, no momento que você estiver lá no seu trabalho, entenda uma coisa, você não vai estar orando, você não está orando em língua, você não está rodando no poder, você não está com a Bíblia aberta. Mas aquilo ali é um culto. Aquilo ali não é um exercício de uma prática comum. Aquilo ali não é rotina. Você transformou assim. A queda te deu essa desconexão. Só que no final do dia de trabalho, na viração do dia, a viração do dia era às 6 da tarde, querido. Deus vinha no fechamento do trabalho para falar com Adão e falar assim, literalmente, fez tudo que fez? Vamos conversar? A Bíblia fala que Moisés ficou lá em cima do monte, para a gente encerrar. Ficou lá em cima do monte. A Bíblia diz que Deus esperou o 7º dia e falou, vem, vamos conversar. Só na pausa. Parece que Deus estava... Você acha que Deus estava assim, não, peraí. Deus não é homem, né? Igual nós homens, agora é gênero. Vocês mulheres, deixa eu contar uma coisa para vocês. Dirigir, ouvir o jogo do Vascão e bater papo sobre a agenda da semana, ele está mentindo. Você fala assim, nós vamos, amor. Ele não te ouviu. Não te ouviu. E se tu tiver um filho gritando, falando que é o rei Dario, não te ouviu mesmo. A pastora sabe, quando eu faço assim, gente, eu faço isso com um monte de gente, que as pessoas hoje, quando as pessoas fazem assim, olha para mim. Pastor, não sei o que, não sei o que, eu falo. Não, peraí. Cara, para mim atenção é atenção à Vera. E vou te falar uma coisa, tem mais gente com TDAH. Não é só na família. Gente, é muita gente com esse transtorno. Eu vou te falar, cara. Eu acho que esse é o maior transtorno que existe, porque eu vou te falar, gente, tem tanta gente aluada. É muita gente. Mayra, é muita gente assim, flutuante, gente. Falando contigo, tu fala assim, tu entendeu, pessoa? Ela fala assim, ó. Cara, hein? Oi? Ah, depois que fala oi, cara. Fala, tu me ouviu o que eu falei. Gente, atenção para mim é um negócio muito importante. Por isso que eu sou discipulador, gente. Eu não posso não ser atento. Tem vezes que, se eu estiver cansado, eu faço a pessoa voltar ao negócio, porque eu não, se eu perder 2 segundos, coçou a casquinha do machucado, eu olhei, distraí, eu falo, não, para. Você falou que e eu volto a tudo. As pessoas hoje em dia, meu irmão, elas completam as lacunas, elas põem uma história onde não tinha.
A gente estava falando outro dia um fato, eu falei: "Meu Deus do céu", eu falei: "Não, professor, não foi assim não". Quase que eu ia para cima de uma pessoa perguntar: "Cara, tu chateou comigo?". A pessoa botou na minha cabeça que a pessoa talvez ficou chateada e eu pensei: "Foi porque eu olhei o grupo e não respondi". Quando eu fui ver não tinha nada daquilo, a pessoa viu aquilo tudo, mas aquilo não existiu. Gente, a gente está muito pancado da cabeça, vamos cuidar da nossa sanidade, não é o assunto hoje, mas vamos. Pausa, sábados, vamos fazer os sábados aí, mas sábado de uma semana, Roberto, um detox. Porque eu vou te falar uma coisa aqui, por favor, nós não conseguimos prestar atenção em muito mais de uma coisa ao mesmo tempo, e 300 coisas ao mesmo tempo. Isso não é para nós, gente. E nos ensinaram assim, abrir um celular e ver conta, e-mail, mensagem, e ainda saber se nosso time está jogando e quanto está o jogo. Eu tirei do meu time. É perturbador. Toda vez estava lá, Vasco ao vivo. Falei: "Tá maluco? Para que isso?". Depois eu fico sabendo. Hoje eu não fico sabendo, na verdade. Hoje eu não fico sabendo. Muito melhor, gente. Muito melhor, no meu caso, muito melhor. Vocês receberam essa palavra? Não recebeu, receba do mesmo jeito. Tem que receber, senão vai fazer o quê, Priscila? Deus vai falar, tem que pausar, tem que contemplar a vida, tem que fazer em 6, caber. Então que o Senhor te faça, meu irmão, em nome de Jesus, uma pessoa produtiva. Você precisa produzir. A proporção é 6 por 1. 6 por 1. Então, assim, faça caber. E faça caber de forma excelente. Amém?